pregar sobre algo que vai encorajar você a fazer ainda mais parte daquilo que Deus está fazendo. Mas eu precisava de pelo menos 30 incendiários aqui hoje. Tem algum incendiário aí de verdade? Eu preciso de vocês mais do que nunca. Eu não quero me gabar não, mas no churrasco de voluntários que teve ontem eu marquei 4 gols. A gente jogou por... Fiquei na banheira, mas sou matador, né? Finalizei 4 vezes. Eu acho que ninguém fez nem 2, né, Aquino? Eu fui o único que fez 4. Ok. Mas brincadeiras à parte, eu tô bem cansado. Foi um final de semana que a gente teve muitas atividades, foi incrível. Mas se você me conhece há algum tempo, você já sabe que eu nunca deixo reservas. Eu quero queimar sem reservas como se fosse o último culto, amém? E eu quero que você receba sem reservas como se fosse a tua última mensagem nessa noite, amém? Hoje quero falar sobre um lugar para pertencer. Fala para quem está do seu lado: a igreja é um bom lugar para pertencer. Somos seres sociáveis. E a verdade é que a gente vai pertencer a alguma coisa, a algum lugar. Essa ideia de que somos desigrejados, tem muita gente que fala: não, eu sou desigrejado, eu acredito em igrejas fora dos templos. Você já faz parte de uma outra comunidade, só não percebeu. A gente de alguma forma está fazendo parte de algo. Aqueles que são pela vida fazem parte, pertencem ao movimento pela vida. Aqueles que são pró-aborto pertencem ao movimento contra a vida. De alguma forma a gente está pertencendo a um grupo, a uma ideia, a um movimento. Mas eu queria te lembrar que desde o princípio, desde Gênesis, desde o jardim, o projeto de Deus é estabelecer através da unidade da igreja um bom lugar para pertencer. Eu estava preparando a mensagem hoje e eu lembrei de algo que eu vivi no ano passado, se eu não me engano, há alguns meses atrás. A gente estava transicionando do Lightbox para a nossa igreja atual hoje em Miami e era o nosso último culto de domingo lá. Eu fui pregar, se eu não me engano, na igreja de Nova York no sábado. E aí teve uma nevasca lá e a gente não conseguiu embarcar. E eu lembro que eu fiquei desesperado no balcão lá do aeroporto. Eu tentei de todas as formas. Eu cogitei alugar um carro, mas não daria para chegar a tempo, porque dariam 20 e poucas horas, eu chegaria depois do culto. Eu cogitei pegar voo para outros lugares, mas nenhum voo saía de lá. E aí eu lembro que eu liguei para o Lê, para a Kezinha, e falei: não tem jeito, eu não vou estar aí amanhã. Eu vou estar mais um dia em Nova York. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas mais um dia em Nova York é a pior coisa que podia acontecer para mim. É sério. Já teve momentos em que eu me perguntei para Deus: será que algum dia eu vou conhecer Nova York? Eu estava em Nova York, sendo recebido com honra, com amigos, mas aquele lugar se tornou o último lugar que eu queria estar naquele dia. E eu lembro que eu falei com o pastor André, eu falei: pastor, eu não vou conseguir estar no último domingo antes da gente transicionar para o espaço novo da igreja. E eu estou com o meu coração quebrado. Eu lembro que me deu um nó na garganta e eu falei: eu não sei se é uma... Eu até me questionei: será que é uma sensação de culpa? Eu não posso ser tão religioso a ponto de achar que eu sou culpado de não estar em um culto da minha igreja. Mas aí eu falei com ele, eu estou com o meu coração quebrado, estou com um nó na garganta, eu queria muito estar lá. E aí ele falou algo que me marcou para sempre. Ele disse: André, o que você está sentindo se chama pertencimento. Você pertence a esse lugar. E não tem nenhum outro lugar que você queira estar se não for aí. Irmão, na hora o meu coração se encheu de alegria, porque desejar fazer parte de algo, irmão, deve ser algo que a gente precisa perseguir de todas as formas. Eu preguei há 2 semanas em Miami e eu falei abertamente, eu falei: meu irmão, se você não ama o que está acontecendo aqui, se você não confia no que o teu pastor está ministrando, se você não acha que esse lugar é para você, não perca tempo. Estar no lugar que eu não celebro a cultura, que eu não concordo com a visão, é uma perda de tempo, porque a questão não é se você vai sair. Você já saiu no teu coração, a questão é quando você vai transicionar. E talvez alguns podem dizer: André, você não acha que é muito duro? Não, irmão, eu gostaria que tivessem falado com essa mesma sinceridade comigo desde o princípio. Porque às vezes a gente perde tempo demais construindo algo em um lugar que não é o nosso lugar. E eu não estou falando hoje sobre placas denominacionais ou sobre bandeiras, mas eu quero que você entenda que você faz parte da igreja de Jesus. E você hoje está plantado em uma igreja que também é dele. Você está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Estamos na pegadinha para cima, né? Tá tipo groove, né? Pode vir como a gente sempre vai. Fica à vontade, lindão.
E eu quero compartilhar um texto que está em Efésios 4:2. Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E quem conhece a minha relação com a banda sabe que a gente pratica isso todas as semanas. Estou brincando, mas é sério. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, que é por meio de todos e está em todos nós. Alguém pode, em nome de Jesus, celebrar? Efésios 4 é escrita por Paulo quando ele está no cativeiro e ele está dando uma mensagem para a igreja. Ele está dizendo: olha, vocês fazerem parte de uma comunidade, vocês pertencerem a um lugar, não é só o desejo, não é só o meu desejo. E eu queria que você entendesse isso, irmão. Você permanecer em um lugar não é só um desejo do pastor André, não é só um desejo da Lagoinha. Esse é o primeiro desejo de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o desenho de Deus para nós, porque há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, e Ele está em todos, Ele é intermediário de todos, Ele está sobre todos. E a gente precisa ter esse entendimento, irmão, que quando a gente está junto, a gente se torna um, não só com Ele, mas um com o outro. E essa é a maior alegria, essa é a maior força de uma comunidade de fé. Sabe, eu acredito de verdade que a força de uma comunidade de fé não é medida quando a gente se ajunta, é quando a gente se espalha. É na segunda-feira, quando cada um aqui está se tornando um ponto de luz espalhado pela cidade. E é na terça-feira, quando um monte de Jesus, um monte de pequenos cristos, porque esse é o significado de cristãos, passeiam pelas ruas de Coral Springs, de Deerfield, Miami, Fort Lauderdale. É quando a gente se espalha que a força da igreja é percebida, mas é quando a gente se junta que a gente é edificado. Irmão, os nossos encontros nada mais são do que encontros para uma edificação mútua. Alguém está passando hoje pelo que você passou ontem, e você pode compartilhar com ele. Alguém está enfrentando no seu casamento hoje algo que você enfrentou há 10 anos atrás, e você pode liberar a vida sobre ele. É quando a multiforme graça, irmão, se manifesta a favor de todos. É quando aqueles que receberam um dom para cantar, cantam. Aqueles que receberam um dom para ensinar, ensinam. Aqueles que receberam um chamado para servir, servem. Irmão, a multiforme graça opera através da comunidade da fé. Essa edificação mútua é quando eu derramo sobre você algo que Deus falou comigo, você derrama sobre outro algo que Deus falou com ele. Irmão, a gente começa a aquecer o coração do outro, porque a gente está queimando também. Você está comigo? Diga amém. E a gente crê que esse é o projeto de Deus para nós. Sabe, tem uma parábola que fala a respeito do bom samaritano, e a gente precisa ter um entendimento que a parábola do bom samaritano, ela carrega muito mais chaves do que a gente imagina. A parábola do bom samaritano não fala só sobre um caráter doador, ou sobre generosidade, ou sobre boas ações. Vai muito além disso, e é muito mais poderoso do que isso. A parábola do bom samaritano fala sobre redenção. A parábola do bom samaritano fala sobre um novo começo. A parábola do bom samaritano fala sobre uma nova chance. Eu não sei se vocês estão recebendo demais ou se vocês não estão recebendo nada, mas eu queria de verdade te encorajar a reagir de alguma forma. Você pode, do jeito que você quiser, você pode dizer: preach pastor, come on, eu creio nisso, prega pastor, amém, aleluia. Você está comigo? Vamos mostrar para quem está visitando que a gente é apaixonado por essa atmosfera de fé, a gente ama a palavra, amém? Amém, amém, fica a dica. Lucas 10:31 fala sobre a parábola do bom samaritano, e a Bíblia diz assim: e aconteceu que, descendo pela mesma estrada, vinha um sacerdote, e quando viu o homem que estava caído, o início dessa história você já sabe, um homem vinha por uma estrada, e ele foi abordado por saqueadores, e ele foi quase morto. Então ele está ali completamente quebrado e quase morto, à beira do caminho. Então a Bíblia diz lá em Lucas 10:31 que, passando pelo mesmo caminho, você pode declarar isso? Diga: pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que veio então o sacerdote, e olhando para aquele homem, passou para o outro lado.
Então veio também o levita, e quando chegou ao lugar e o viu, também passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, e eu queria que você guardasse esse detalhe. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Então aproximou dele e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então depois colocou sobre o seu próprio animal e o levou até uma hospedaria e cuidou dele. Pagou por ele 2 denários pelos cuidados ao hospedeiro e disse: cuide dele, porque quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Você está comigo ainda? Diga amém. Sabe o detalhe que a Bíblia está chamando a atenção, que muitas vezes passa despercebido? É que o levita e o sacerdote vieram pelo mesmo caminho do homem que estava caído lá, mas vindo um outro homem de viagem. Irmão, guarda isso. Se você nunca ouviu, eu queria que você guardasse isso com muito carinho. A parábola do bom samaritano fala a respeito de Jesus encontrando você caído no meio da sua jornada. Muitas vezes a gente olha para isso e a gente acha que ele está falando de religiosidade só, porque o sacerdote viu, mas não fez. O levita viu, mas não fez. Mas é muito mais profundo do que isso. Eles não fizeram só porque não queriam fazer. Eles não fizeram porque não podiam fazer. Eles vieram pelo mesmo caminho de pecado. Eles vieram pela mesma natureza de pecado. Eles estavam caídos como aquele homem, só que ainda estavam naturalmente de pé. O que a Bíblia está dizendo é que só alguém que viesse por um vivo e novo caminho poderia fazer pelo homem caído aquilo que a religião não poderia fazer. Poderia fazer por um homem caído aquilo que os sacerdotes não poderiam fazer. Irmão, Jesus está falando de uma diferença entre a antiga e a nova aliança. Jesus está falando entre a diferença entre religiosos e o verbo da vida. Você está comigo ainda? Diga amém. Então a parábola do bom samaritano está dizendo: sabe aquele homem caído, ferido e quase morto? É você. A religião antes da nova aliança não podia fazer nada por você, porque como um pecador pode redimir outro do mesmo pecado. Os levitas e aqueles que serviam na casa de Deus não podiam fazer nada por você. Como alguém debaixo da lei pode libertar outro da mesma lei? Mas a Bíblia é bem específica em dizer que, estando de viagem, veio um bom samaritano. E a Bíblia ainda continua com detalhes que são preciosos. E é por isso que eu amo falar: pega essa chave, porque são essas chaves que mudam a nossa história. A Bíblia diz que aquele bom samaritano que estava de viagem derramou sobre as feridas do homem caído vinho e óleo. Sabe o que Deus tem para você nessa noite? Vinho novo e óleo fresco. Irmão, as feridas que a gente carrega, só Deus pode sarar. Os medos que a gente carregava, só Deus pode remover. O pecado que a gente tinha sobre nós, Jesus já levou sobre Ele. A maldição que era minha foi para Ele, para que a bênção que era dele viesse sobre mim. Agora, sabe o que eu acho maravilhoso? É o desfecho disso. Porque Ele está dizendo do nosso início, Ele está dizendo da nossa queda, Ele está falando do nosso resgate. Cara, isso é muito forte. Mas Ele está falando também do lugar onde Ele vai nos plantar, para sermos cuidados até que Ele venha. Porque a Bíblia não está dizendo que o bom samaritano cuidou do homem ferido e falou: levanta e anda. Não. A Bíblia está dizendo que o bom samaritano cuidou das feridas dele, colocou um vinho novo sobre ele, derramou óleo sobre ele, mas levou até um lugar seguro. Pelo amor de Deus, irmão. Levou até um lugar seguro. Chega nessa hospedaria e fala: cuida dele, porque eu vou voltar. Você sabe qual é a hospedaria dessa parábola? A hospedaria é a igreja. Para que a gente não fique andando sobre qualquer vento de doutrina, para que a gente não seja sabotado na nossa jornada, para que a gente não se isole e deixe de usufruir do que o outro carrega, ou deixe de derramar sobre ele o que carregamos.
Deus estabelece um plano perfeito. Ele fala: eu sarei você, eu achei você, eu não desisti de você, eu paguei o preço por você. Mas eu não vou deixar você no meio do caminho. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Alguém que foi encontrado por Deus, que foi resgatado por Deus, mas que não firmou raízes, é como alguém que foi alcançado no meio do caminho, mas ainda está perdido no caminho. Não é esse o projeto que Deus tem para você. E sabe o que é uma loucura no pastoreio aqui na América, em especial no sul da Flórida? É que tem tanta gente que foi machucada por quem deveria cuidar, que o crescimento de alguns ministérios em algum momento se tornou até um desserviço ao crescimento do reino. Irmão, eu já tive missões várias vezes, eu já preguei desde o Nordeste, Bahia, lixões, homeless, moradores de rua, até na Bolívia, Santa Cruz da La Sierra. Eu já tive algumas experiências. E uma coisa que eu aprendi, que mais difícil do que pregar para quem nunca ouviu, é pregar para quem não quer mais ouvir. Esse é o raio-x do sul da Flórida. A dificuldade de ressensibilizar quem a igreja dessensibilizou. É o desafio de falar: cara, acredita na igreja. A igreja não te feriu, foi um homem. A igreja não te feriu, foi uma visão. A igreja não te feriu, porque a igreja tem um dono, e ele é a cabeça, e ele não decepciona, o caráter dele não muda. A igreja não te feriu. Ah, mas eu estou machucado com questão de dízimo e oferta. Não, você está machucado com como alguém tratava dízimo e oferta. Não, mas eu estou ferido com o pastoreio, não acredito mais em pastores. Não, irmão, você pode não acreditar mais naquele pastor, mas se Jesus é o bom pastor, como desacreditar de um ministério que o próprio Verbo exerceu quando estava aqui? Ah, mas eu não acredito mais na unção profética. Lê Apocalipse, as cartas que foram escritas por revelação, a unção profética dada para a igreja, a graça sobre nós derramada, a unção que despedaça o jugo, a autoridade para ligar e desligar. Isso é profético. Então entenda isso, irmão. A igreja nunca vai decepcionar você. A igreja nunca vai decepcionar a sua casa. A gente precisa ressignificar tantas coisas, porque várias delas foram perdendo significado ao longo do tempo. Uma delas é o próprio cajado. Quantas vezes a gente trata o cajado como instrumento para trazer feridas? Lá vem o pastor para dar uma cajadada. O cajado nunca foi um instrumento para ferir. Por mais que em alguns momentos fosse utilizado para alertar, a maior função do cajado é trazer para perto. É por isso que ela tem aquele formato, porque o pastor coloca no pescoço da ovelha e traz para perto de si. O problema é que um pastoreio quebrado, falido, utiliza o instrumento de trazer para perto para ferir, e prefere construir cercas para não perder, do que ter um bom pasto para manter por perto quem Deus trouxe para si. Por muito tempo, a estratégia de muita gente foi: construamos então cercas fortificadas, quando o chamado de Deus para nós sempre foi: cava mais fundo, porque quando tem água limpa, tem um bom pasto, um bom rebanho. Você está comigo? E eu não estou dizendo: a Lagoinha Miami tem as respostas para tudo isso, nós somos perfeitos. Não, irmão, eu estou só te lembrando que a igreja é perfeita para pessoas imperfeitas. Mas por mais que a gente não tenha chegado lá plenamente, esse é o lugar que a gente quer chegar. Esse é o lugar que a gente quer chegar. André, mas tem várias áreas que está faltando. Eu sei. E sabe por que você consegue enxergá-las? Porque aquilo que você tem enxerga aquilo que falta na igreja. Sabe o que está faltando nessa área? Você. Você carrega o que a igreja precisa na área que você já percebeu que ela tem falta.
Mas é nesse momento que a gente vai decidir, irmão, fazer como os filhos de Noé, expondo a nudez dele, ou fazer como Jesus fez por nós, cobrindo a nossa. Não estou falando de acobertar erros, eu estou falando de cobrir a nudez. Como que se cobre a nudez de forma saudável? Cobrindo para que aquilo não aconteça mais. Eu sinto falta de cuidado na igreja, irmão, faça parte do ministério de cuidado. Eu sinto falta da visitação na igreja, faça parte do ministério de visitação. Eu sinto falta de uma estrutura melhor no Kids, faça parte da construção do melhor Kids que os seus filhos poderiam ter. Ah, mas daqui a 3 anos meus filhos saem do Kids. Pois é, você vai deixar como herança e legado para os filhos de pessoas que você nem conhece. Porque quando eles chegarem na adolescência, alguém hoje que tem filhos adolescentes está construindo uma plataforma pelas quais os seus filhos vão poder fluir. É assim que funciona. Você entrou na igreja pela primeira vez e ouviu um pastor pregar pela primeira vez, você nunca tinha investido nada para aquela igreja existir, nem para aquela família pastoral se manter, nem para aquele ministério poder avançar. Então como que aquilo acontecia? Porque alguém que veio antes de você acreditou em você mesmo sem saber quem você era. Isso é ser igreja, irmão. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Fazer parte de algo maior do que eu, é entender que Deus me plantou no lugar e eu cresci, em algum momento Deus me levou para outro, mas eu não frustrei a expectativa de quem me formou, porque se eu fui semeado no reino, em qualquer lugar que eu frutifique, a glória continua sendo dele, mas o ministério que me formou no início também tem participação nisso. Uma das coisas que eu não abro mão é que a gente seja leve em receber e também em abençoar. Muita gente que entende que bênção é toda família que chega e se torna maldição toda família que sai. Bênção é toda família que chega e é uma bênção toda família que sai. Porque a igreja, irmão, é dele. A gente faz parte, mas não é dono. A igreja é dele. Você está comigo? Diga amém. Então pega isso. Eu tenho 4 minutos, eu não sei se eu vou conseguir entrar na última parte, mas é tão poderosa essa última parte. Eu queria falar sobre o projeto de Deus de estabelecer a igreja como uma casa de príncipes. E se não der para falar hoje, eu prego no próximo domingo. Mas eu quero de verdade que você receba isso, irmão. Tá demais hoje, né, irmão? Quem estava de manhã, Jesus. Eu quero que você guarde isso, irmão. A parábola do bom samaritano fala sobre o passado, fala sobre o presente, mas também fala sobre o nosso futuro. O destino de toda pessoa salva tem que ser a frutificação numa igreja local. Pastor, mas eu acredito que eu posso ser igreja em casa. Não, irmão, você pode ser igreja, uma parte da igreja na sua casa, mas você precisa ser igreja com a igreja também. Não adianta a gente pegar algumas passagens bíblicas para tentar respaldar a nossa falta de esperança no projeto inicial. Deus estabeleceu a igreja. Ele ama igreja. Ele morreu pela igreja. E só abrindo parênteses, igreja não é a placa, igreja não é um lugar, igreja não é um auditório, igreja não é um templo, igreja somos nós. Paulo ele diz o seguinte: olha, existe um mistério que por muito tempo ficou oculto, mas a mim foi dado a graça de poder revelar. E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja só é igreja quando a gente se junta. A igreja só é igreja quando a gente se reúne. É por isso que a gente não chama, por exemplo, o auditório de santuário, porque esse lugar só se torna santo quando a presença do Deus Santo e quando os santos se reúnem. Depois disso, é só um auditório. A gente alugou a nossa igreja para um evento que teve sábado, inclusive, uma feira com vários tipos de lojas. Pastor, a gente não está fazendo comércio da igreja? Não, irmão, aquilo é só um auditório sendo alugado. O comércio é feito na igreja não quando você aluga o auditório, mas quando você vende o altar. É quando você negocia o púlpito. Aí você está vendendo a igreja. Você percebe que tem muita coisa que a gente defendeu como cultura religiosa, achando que eram princípios bíblicos. É só cultura religiosa. Vou subir no altar. Não, isso aqui é um palco. E só faz sentido ter ele aqui para que mais pessoas até no fundo possam me ver. Porque se fosse um espaço menor, nem de palco precisaria. O altar agora é interno. Está dentro. O sacrifício agora você não vai trazer. É você. Você se trouxe.
sacrifício vivo, santo e agradável. Você percebe? Então o altar é o meu coração, o sacrifício sou eu, o santuário é qualquer lugar que os santos se reúnem. E o resto é resto, irmão. O resto é resto. O problema é que às vezes a gente quer combater o que a gente acha que está errado, mas a gente está se apegando ao que também não é certo. Eu lembro que quando eu estava no Rio, meus pais estavam numa igreja em Cabo Frio, algumas pessoas falavam: Maurício, mas lá tem muita luz na igreja, você não acha que está trazendo o mundo para a igreja? Aí meu pai foi me perguntar: filho, como que eu respondo isso? Meu pai é o melhor, cara, o coração mais humilde que eu já vi. Filho, como é que eu respondo isso? Eu falei: pai, trazer o mundo para a igreja não significa botar mais iluminação nela. Trazer o mundo para a igreja significa um pastor que está em adultério pregar em santidade para a família. Significa a gente não ter zelo pelas finanças da igreja e pregar sobre fidelidade, generosidade. Trazer o mundo para a igreja é trazer hipocrisia para aquilo que deveria ter só verdade. Agora, e as luzes? As luzes são só luzes, irmão. Podem ser brancas, lilás, azuis. Deus não está nem aí para elas. Só que a gente quer em todo tempo santificar coisas e coisificar pessoas. Membros viram números. Deus não está nem aí para isso, irmão. Deus não morreu por uma religião. Jesus morreu por você. Fala para quem está do seu lado, só para a gente nunca esquecer disso. Fala: Jesus morreu por você. Fala para quem está do outro lado agora. Fala: aquela coroa era minha, irmão. Aquela cruz era minha. Isso é evangelho. Evangelho não tem nada a ver com religião, irmão. Vamos ser sinceros. Se a gente pudesse precificar, quanto vale um novo começo? Quanto vale um novo começo? Se chegar para uma família que tem alguém que está com câncer e falar: olha, a gente pode dar um novo começo para você. Quanto vale para essa família um novo começo? Chegar para uma família que está quase se divorciando e falando: olha, a gente pode ajudar vocês a romper essa crise. Quanto vale para os filhos desses pais o casamento deles voltar a ser forte? E você pode multiplicar isso por qualquer outra possibilidade. Quanto vale para uma mãe o filho ser liberto das drogas? Quanto vale para um pai ver o filho mais apaixonado por Jesus do que ele é? Quanto vale um novo começo? Eu vou te falar quanto vale. Valeu Jesus. Esse foi o preço. Esse foi o preço. Porque a sentença não foi anulada. Como o Lê falou aqui no início da ceia sobre juízo e justiça, guarda isso, irmão. Se Deus fosse como a gente é, Ele teria cancelado o julgamento e teria falado: foi mal, errei, vamos começar de novo. Não estava valendo. Mas Ele já tinha estabelecido: o salário do pecado é a morte. O homem pecou, é direito da morte tomar para si a criação. Então guarda isso. Se você não sabe disso, guarda para nunca esquecer. O que aconteceu naquele juízo, naquele tribunal, não foi a anulação de uma sentença. A sentença não foi anulada. O que Deus fez foi botar outra pessoa para pagar no seu lugar. Ele falou: qual que é o preço? A morte. Tá bom, eu pago. Qual que é o preço para o André? A morte, eu pago. Qual que é o preço para o João? A morte, eu pago. Qual que é o preço para a Luísa? A morte, eu pago. O julgamento não foi cancelado, só mudou o réu. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é evangelho. E é por isso que a gente pode fazer parte de uma igreja. E é por isso que a gente pode crer no amanhã, como dizia aquele hino. E é por isso que a gente pode levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos, sabendo que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço foi pago, irmão. Foi pago, está consumado. Ele gritou em alto e bom som: está consumado. Agora, se o nosso coração chora por ver tantos religiosos roubando de famílias a oportunidade de viver um novo começo, imagina o coração de Deus. Olha o que diz Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam
de fazê-lo. Irmão, guarda isso, eu quero selar isso, já que a gente está falando do que a gente acredita como igreja. Nós não fomos chamados para apontar o pecado de ninguém. Nós fomos chamados para apontar o caminho. Então, qual é o sonho da igreja que hoje você faz parte? Fazer Jesus cada vez mais conhecido. E o conhecimento da graça me faz ter nojo do pecado. Pastor, você não acha que saber da graça faz com que eu peque mais? Não, irmão. Lembrar do que Ele fez por mim faz com que eu não queira mais voltar do lixo que Ele já me tirou. Isso é evangelho, isso é graça. Isso é graça. Eu vou finalizar agora. Alguém está recebendo algo de Deus? Essa é a diferença, irmão. E a igreja tem que fazer diferença em relação ao mundo, porque muitas vezes a gente está se tornando muito mais ministradores da culpa do que ministradores da graça. Guarda isso. Sul da Flórida, ouve isso. Ninguém que está falando sobre nada novo. Isso aqui está sendo falado há mais de 2000 anos atrás. Sempre foi o projeto de Deus. Se algo está sendo falado diferente disso, em nome de Deus, não é Deus que está falando. A igreja não foi chamada para ministrar a culpa. A igreja foi chamada para ministrar a graça. A igreja não foi chamada para constranger o pecador. A igreja foi chamada para abominar o pecado. Todos fomos destituídos da glória de Deus, mas Ele nos trouxe para perto de novo, e de novo, e de novo. Por isso não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está comigo? Guarda isso, irmão. O inferno sabe o seu nome. Cada um aqui, ele sabe. Ele sabe o que você carrega, os sonhos e as promessas que Deus tem para você. Mas sabe o que é louco? O inferno sabe o seu nome e insiste em te chamar do teu pecado. Mas graças a Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos chamando pelo nome.